Esse ano marcou uma revolução quando o assunto é treinamento e a forma como se via o treino no passado foi enterrada para sempre. Por isso, hoje, meu querido, eu vou te mostrar aqui a estrutura de treinos que me levou deste físico aqui, com uma estética duvidosa e com zero função, para este físico aqui, com uma estética muito melhor, diga-se de passagem, e com muito mais força, muito mais funcionalidade e também com as capacidades físicas lá no talo. Beleza? Então hoje a gente vai passar por toda essa estrutura aqui e no final, inclusive, eu vou mostrar para você um pouquinho da minha rotina atual. Sei que é curiosidade de muitos de vocês, então acompanhe o vídeo completo para você entender exatamente o porquê que eu faço aquilo que eu faço hoje. Maravilha? Vamos lá. Como é que era antes? Então, a imensa maioria dos treinos era focada pura e simplesmente na estética. Então, parece que o único motivo pelo qual valia a pena o ser humano levantar a bunda do sofá e ir para academia era de fato construir músculos mais volumosos, mais arredondados, com menor percentual de gordura, então músculos mais definidos. E qual que era o colateral disso tudo? Esses treinos, eles focavam então em te entregar uma estética, ou pelo menos a ideia é que eles te entregassem uma estética legal, mas por colateral você tinha muito pouca função aplicada àquilo. Então você ficava muito aquém de poder desenvolver capacidades físicas, força, potência, resistência, qualquer outro tipo de capacidade que pudesse ser útil para você, ficava sempre em segundo, em terceiro, em quarto plano, enquanto a estética imperava. Então eram treinos muito focados em feeling, queimação, em pump, numa série de técnicas duvidosas, né? Que a gente chamava de técnicas avançadas, mas que na imensa maioria dos casos mais vão atrapalhar do que vão ajudar. E o resultado disso, cara, eram resultados limitados em todas as áreas. Então tudo isso culminava numa deficiência de você ter resultados reais, tanto em estética, que era o objetivo principal. Então hoje a gente sabe que essa forma aqui, a forma como vinha se fazendo, nem para estética é a melhor forma de se fazer, tá? E que dirá para outras coisas. Aí sim as outras coisas ficavam 100% deficientes. E você encontrava caras que até tinham um bom volume muscular, mas que o corpo do cara não tinha função nenhuma, seja para praticar um outro esporte, uma outra atividade, qualquer outra coisa, esse cara não conseguia performar minimamente, assim, o básico, não dava, né? Então isso acabava culminando nesse tipo de estrutura. Já a estrutura que a gente tem hoje, ela é uma estrutura que te permite construir capacidades físicas, então força, potência, velocidade, resistência, assim também como mais funcionalidade para o teu corpo, trazendo movimentos que construam o seu corpo como um todo, ao invés de fazer pequenos fragmentos, construções fragmentadas desse corpo, a gente tem essa construção como um todo, e também transferência de força para outras atividades, outros esportes, para outros momentos, que seja para você praticar uma outra modalidade esportiva, seja para você fazer uma mudança na sua casa, cara, carregar um caminhão de mudança. São coisas que você consegue ter com muito mais, ter de forma muito mais clarificada, maravilha? Assim também como mais massa muscular e menos gordura, então você tem muito mais forma física também, completando essa tríade entre capacidades físicas, funcionalidade e estética, que é o que eu gosto de chamar de um shape blindado, um corpo blindado, e é exatamente isso que eu faço, inclusive, com os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, onde eu literalmente te pego pela mão e te faço alcançar o ápice, o prime estético e de performance, construindo um corpo com muito mais força, muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais funcionalidade, muito mais energia, muito mais testosterona também. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, meu querido, é só clicar no primeiro link da descrição, tá? Então hoje a gente consegue fazer isso com uma facilidade, com ferramentas muito mais adequadas do que eram feitas no passado, perfeito? E quando eu digo passado, cara, eu não tô dizendo aqui anos 80, anos 90, não. Tô dizendo agora, pô, início do ano passado. Hoje essas ferramentas estão muito mais à mão para nós, tá? E eu quero que você entenda algumas premissas básicas antes que a gente comece com a mão na massa, tá? Vamos lá, eu trouxe 4 grandes pontos. O primeiro deles é que, nesse tipo de estrutura, a qualidade é muito, mas muito mais importante do que apenas a quantidade. Então isso vai nortear toda a linha de raciocínio, todo o pensamento que você tem que ter sobre isso, tá bom? Porque a gente vai querer otimizar as variáveis para uma maior eficiência e um menor ruído. É entregar o máximo de estímulo com o menor nível de fadiga, nesse grau máximo, tá? Então a gente vai querer sempre otimizar essas variáveis para isso. E cara, se você puder tatuar isso aqui, tatua isso aqui no teu braço pra você não esquecer nunca mais. Qualidade vale mais do que quantidade neste contexto, tá? Vamos lá. O segundo ponto é que é interessantíssimo que você tenha combinação com outras atividades também, porque no final das contas, todos os elementos que permeiam a funcionalidade, esse aspecto de um corpo que é útil para diversas coisas,
é quando a gente aplica isso na vida real. Então a gente está falando aqui de praticar outro esporte ou uma arte marcial. Eu gosto muito da arte marcial em geral, então isso aqui vai te ajudar muito, muito. O terceiro elemento aqui é o seguinte: é você saber que existe a possibilidade, né? Primeiro é saber que existe a possibilidade, depois saber como incluir exercícios, movimentos, técnicas de outras modalidades ou métodos dentro do seu treino em si, para que você não fique refém ou escravo apenas de exercícios focados em, pô, vamos lá, o cara que entra na academia, ele entra ali, nunca fez nada, entrou na academia. Ele vai conhecer apenas os exercícios que muitas vezes vão estar mais em foco do fisiculturismo. Aí ele vai ter uma vivência ou outra de powerlifting, ele pensando que ele vai conhecer um levantamento de terra, vai conhecer um agachamento, vai conhecer um supino. Mas é isso, o cara não consegue expandir a cabeça dele para muito além daquilo. Eu quero que você olhe para outras modalidades também e saiba que, quando necessário, você consegue fazer escolhas dentro do que são possibilidades aqui. Pô, pegar exercícios da calistenia, pegar exercícios do street lifting, do strongman, pegar métodos e elementos do crossfit também, do atletismo também, do LPO e inserir dentro do seu treino, porque isso sim faz com que você consiga desenvolver as capacidades da melhor maneira possível. É usar ferramentas adequadas para fazer a construção de elementos que você quer. E aí você consegue, abrindo a tua cabeça para isso, escolher exercícios e métodos dentro dessas dinâmicas aqui e que vão te trazer muito mais resultado do que apenas focar, pô, só exercícios do bodybuilding, só exercícios do powerlifting e tudo mais. O que nos leva ao próximo ponto, que é uma frequência de estímulo maior do que comumente a gente via nos protocolos antigos, onde o cara fazia, pô, sei lá, meu irmão, escolhia um bro split, né? Então treinava um músculo por dia, treinava segunda peito, terça costas, quarta perna, quinta ombro, sexta braços. Né? Isso é o mais comum que o cara fazia. Onde a gente tem um estímulo de uma vez por semana dentro daquela musculatura, aqui a gente dobra no mínimo esse estímulo, faz 2, 3 vezes por semana, o mesmo estímulo dentro da musculatura. E é claro, né, aí fazendo isso da forma adequada, não só empilhando treinos em cima de treinos. Por quê? Porque a gente está falando de qualidade acima de quantidade. E aqui, para você ter uma ideia de algumas divisões de treino que podem servir para você, a depender do contexto, é um full body de 3 a 4 vezes na semana, um upper lower 2 vezes na semana, então upper lower, descansa upper lower, push pull legs e full body também para um cara que treina 4 vezes na semana, ou também push pull legs upper lower para um cara que treina 5 vezes na semana com os descansos adequados, enfim. Aqui o céu é o limite, é claro, a gente não precisa focar nessas estruturas já pré-montadas e é inteligente a gente entender, inclusive é uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, muitas vezes não é usar nenhuma dessas estruturas pré-montadas aqui, mas montar algo que vai maximizar dentro das possibilidades que esse cara tem, o resultado dele. E aí, o resultado ele não viria de uma estrutura dessa já moldada, porque o cara treina, sei lá, meu irmão, o cara treina uma arte marcial 4 vezes na semana, e aí a gente precisa fazer um balacobaco lá, porque ele treina, sei lá, segunda, terça, quarta e quinta, e aí arte marcial, e aí o cara tem que ser sábado e domingo para treinar, e aí uma estrutura como essa, por exemplo, não seria a melhor. O cara a gente teria que olhar e organizar uma estrutura de treino que de fato fizesse sentido dentro da possibilidade que existe. Mas isso aqui são boas referências para você ter. Além disso, cara, o que você pode fazer dentro da academia? Então, vamos botar a mão na massa aqui, né? Dentro da academia, existem 7 grandes pontos que você pode prestar atenção para otimizar o seu treino, para que ele possa te entregar tudo isso que a gente conversou até agora. O primeiro ponto é a escolha de exercícios, tá? A gente vai querer escolher exercícios que te entreguem força, forma e função. E é claro, alguns exercícios serão bons para te entregar tudo isso, alguns outros vão te entregar muito mais força, menos. Quando eu digo forma, eu quero dizer elementos de apelo estético, tá? E aí um pouco menos de apelo estético e mais um pouco mais de função também. Enfim, cada exercício vai ter suas características específicas. O ponto que eu quero que você entenda é que você pode sim, e deve inclusive, mesclar entre exercícios compostos, multiarticulares, tá? E exercícios isoladores, os monoarticulares. Você pode sim, cara, montar um treino, depois você vai ver a estrutura de treino que eu uso. Eu uso tanto compostos quanto isoladores. Tanto pesos livres quanto maquinários. Você não precisa ficar refém de uma coisa só, ou então achando que, vamos lá, você vai encontrar muita gente aí que vai defender com unhas e dentes que apenas pesos livres e exercícios compostos são tudo que você precisa. E eu te falo, por que não usar outras ferramentas? Por que não ser mais inteligente, cara? Ao invés de se fechar num mundo onde você exclui muitas coisas que você poderia usar e que entregam resultado, para usar apenas pequenas coisas e fazer parte de um clubinho, você ser mais inteligente que isso tudo e pegar, coletar
variáveis e coletar ferramentas que você pode pegar, porra, botar na tua prática e ter muito mais resultado. Pra mim é loucura o cara que se fecha num clubinho e é simplesmente pra dizer que faz parte, sei lá porque as pessoas fazem o que elas fazem, mas elas fazem, né? Então, compostos isoladores, pesos livres e maquinários, use, e claro, uma justa posição, uma justa medida aqui, mas todos eles vão te ajudar. Ao mesmo tempo que o foco deve ser em progressão de carga, em progressão de estímulo, tá bom? Isso se dá com mais peso na barra, sim, mais carga de fato, tá? Mais repetições e também mais velocidade de movimento, melhor capacidade que você tem de imprimir explosão na fase concêntrica do movimento, pô, na subida do movimento, na fase positiva. Então, tudo isso vai ser levado em consideração também e é fundamental que você continue progredindo. Uma grande forma de você mensurar se os seus resultados estão aparecendo é quando você vai mensurando. Você pega um caderninho, vai anotando lá, dia 1, fiz isso, isso e isso com essa carga, com esse intervalo de descanso, com essas repetições. No dia 2 lá, outra vez que eu fui treinar esse mesmo treino, fiz isso, mais um, consegui fazer mais umas repetições, mais uma, duas repetições, sei lá, consegui aumentar um pouco a carga, consegui. Você vai mensurando isso, é fundamental. Isso aqui, inclusive, nem tá aqui, mas é uma dica que eu te dou, cara, e que muda totalmente a forma como você consegue mensurar os seus resultados. Quando você consegue, mais do que só mensurar, porque obviamente o que eu vou falar aqui, a dica é para você mensurá-los, né, para você anotar as coisas. Mas a forma como seus resultados se apresentam, porque agora você sai do campo do achismo, sai do campo do, ah, não, mas eu acho que eu tô melhorando, eu acho que que a carga que eu usei foi essa, a carga que eu usei foi aquela. Você sai desse campo e você começa a entrar no realmente, pô, eu tô fazendo isso, eu tô evoluindo assim. Ou, eu não estou evoluindo assim. Opa, se eu não estou evoluindo assim e eu tenho tudo anotado, eu sei o que eu preciso mudar para que eu volte a evoluir. Entende como o processo ele fica muito mais fácil de acontecer do que ficar tendo que, porra, chutar, o treino tá certo, tá errado, o que eu tô comendo, o que eu não tô. Enfim, anote os seus treinos para você não perder tempo. Esse é o grande ponto. O que nos leva ao próximo da lista, que é uma carga sempre ajustada para aquilo que ela vai se propor a fazer, tá bom? Então, a ideia é que você mantenha sempre repetições em reserva, não precisa ficar chegando até a falha a todo momento, inclusive eu nem recomendo, tá? Nem recomendo que você chegue até a falha em toda a série, parece que a galera tem um fetiche, né? Uma fetichização do que é o chegar até a falha, né? E parece que o cara tem que chegar à falha todas as séries, senão não deu o estímulo necessário. Uma bobagem, uma baboseira desgraçada. Então, mantenha-se de uma a duas repetições antes da falha, ou 0 a 1 repetição, cara, tá excelente, excelente, tá? Não precisa chegar à falha a toda a série, por quê? Porque isso vai sobrecarregar o seu sistema nervoso central e vai prejudicar a manutenção da qualidade do esforço. Se você prestou atenção até aqui, você se lembra muito bem que palavra de ordem aqui é qualidade. Qualidade vem sempre antes de quantidade. Então, antes de você querer aumentar alguma coisa, você vai fazer aquilo com muita qualidade. Logo, quando você perde a capacidade de manter a qualidade do esforço, você está perdendo o que é o princípio base do treinamento. Então, ir falha toda a série não será benéfico para você. Ah, significa que se eu for uma vez ou outra, se de vez em quando eu chegar até a falha, perdi o treino, foi uma bosta? Não, também não. Você precisa ser um pouco inteligente para entender, porra. Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O ponto aqui é que se você vai à falha em todas as séries, significa sim que você está, enfim, sobrecarregando toda a tua questão de treinos. A ideia é que você fique sempre de uma a duas repetições, ou de 0 a 1 repetição ali na reserva. Tá? Vamos lá, o próximo ponto são repetições mais baixas que o usual, porque a gente vê aí os caras treinando com 15, 20 movimentos, 10 movimentos. Eu gosto muito de treinar numa margem de 2 a 3 movimentos, quando o assunto são exercícios muito focados em força, exercícios multiarticulares, que pode ser que, por exemplo, eu coloque no começo do treino ali um agachamento, um levantamento terra, um exercício que é muito que tem a possibilidade de ser muito pesado por si só para fazer uma boa construção de força, aí eu vou querer usar uma margem de repetições mais baixa. Se não, cara, 4 a 8, 5 a 9 funciona muito bem também, 6 a 10 também, mas eu gosto muito de 5 a 9, 5 a 9 e 4 a 8, assim, é onde gira perfeito, tá? E por quê? Porque isso aqui é otimizado para construção de força e de hipertrofia também, que a gente sabe que está tudo dentro do mesmo espectro. E a hipertrofia, inclusive, ela é um desfecho crônico proveniente justamente disso, da, do estímulo adequado que você faz dentro de uma margem de força ali, que não é uma margem apenas de força pura, onde você tem um estímulo mínimo para hipertrofia, mas uma margem dentro de uma força mais funcional, você consegue trabalhar isso também e colher excelentes resultados em hipertrofia, tá? Excelentes resultados mesmo. O que nos leva ao próximo da lista, que são intervalos mais longos de descanso. Eu boto longos entre aspas, porque são intervalos necessários, cara.
Então assim, eu tô falando aqui de mais de 2 minutos, preferencialmente 3 minutos de intervalo. Esqueça, jogue fora. Tire da sua cabeça intervalos de 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Isso não existe, cara. Assim, isso aqui vai fazer com que a tua percepção de esforço em cima da atividade aumente muito, 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 tá? E eles não te propõem, não te permitem uma recuperação completa dentro do sistema neural, dentro do sistema energético. A gente perde qualidade. Lembra que eu falei pra você da qualidade aqui, ó? Qualidade. Então, tudo que perde qualidade, a gente tira. Quando você faz intervalos muito curtos, acontece isso, você não tem uma recuperação completa, nem do sistema neural, nem do sistema energético. Você perde qualidade no treino. O que nos leva ao próximo da lista, que é com relação ao volume, tá? E aqui o volume, cara, eu gosto muito do volume médio barra baixo. Por quê? Porque comumente se via o quê? O cara que fazia o bro split, então, segunda peito, terça costas, quarta perna, quinta ombro, sexta braço. O cara fazia o quê? 20 séries por treino. E aí o treino de peito, 20 séries pra peito. Treino de costas, 20 séries pra costas. No treino de perna, 20 séries pra perna. Aí dividida, sei lá de que forma. No treino de braço, 20 séries pra braço. Treino de ombro, 20 séries pra ombro. E qual que é o problema disso aqui? Primeiro, quando a gente fala de séries válidas dentro do treino, a ideia é que você fique de 10 a 15 séries válidas por treino. Por quê? Porque o excesso disso, o excesso de séries, será um volume lixo. Você não consegue performar além disso. Porque chega um momento que a performance acaba. De fato. Não interessa quem você seja. Chega um momento que você não consegue mais performar, porra. Isso é óbvio. Então você tá treinando lá, você não consegue treinar pra sempre. Você que vai treinando 4 horas seguidas mantendo a mesma qualidade. A qualidade vai caindo e você vai fazendo só mais esforço lixo, né? Esse volume lixo, ele é proveniente disso. De um estímulo que não te estimulará mais. Esse é o ponto, né? Então você não vai causar mais nenhum efeito benéfico, você vai atrapalhar a recuperação pro próximo exercício e vai atrapalhar a recuperação pro próximo treino também, quando você faz volumes excessivos. E aqui, como eu falei, de 10 a 15 séries por treino, já tá ótimo, tá? E de 4 a 10 séries válidas por músculo por semana também. Então, por exemplo, pô, eu quero desenvolver ali mais costas, eu quero desenvolver mais peitoral, joga mais próximo de 10 séries. É claro, tudo isso, todo o volume em si, ele é 100% dependente da sua própria capacidade de performá-lo. Porque vai depender se você está atingindo o mínimo volume estimulável, né, então o mínimo de volume que te estimula a ter resultados, e o teu máximo volume recuperável. O máximo de volume que você consegue se recuperar dentro da mesma sessão, né, então dentro dela, ou de uma sessão para outra. E aí você vai ter um espaço ali entre o mínimo volume estimulável e o máximo volume recuperável, que ele é individual. Porra, ele é impressão digital. Cada um tem o seu, porque vai depender do que você já fez antes, vai depender de elementos genéticos, do resto do teu elemento de recuperação. Então, sono, alimentação, descanso, o resto do treino, o que você fazia antes. Então, se você já é um cara treinado, menos treinável, a qualidade que você imprime no treino, isso é 100% individual. Essa aqui me parece ser uma margem que faz sentido para a maioria das pessoas. Tá? A maioria das pessoas se encaixa aqui, eu mesmo me encaixo aqui, tá? Então, é uma série, uma quantidade um tanto quanto segura para você pensar. Mas é claro, isso aqui é muito individual. O que nos leva ao próximo da nossa lista, que são opcionais, e eu gosto muito de olhar para isso de vez em quando, que são os finishers, tá? Que são atividades, momentos do seu treino, de 5 a 15 minutos, onde você imprime um trabalho diferente do que havia sido feito ali. Que sentido? Você pode utilizar técnicas como EMOM para você poder importar tudo do CrossFit, tá? Para você poder fazer um intervalado de alta qualidade, ou então um for time, que também é importado do CrossFit, que é uma tarefa fechada, também de alta qualidade, onde você pode colocar exercícios. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Você pode, por exemplo, fazer um finisher envolvendo o antebraço e abdômen, aonde você faz uma série de farmer carry, tá? Que é um exercício importado do strongman, e, cara, sei lá, alterna isso com séries de prancha, por exemplo, ou de outros exercícios abdominais, onde você vai dentro de uma janela de 15 minutos, você quer fazer o máximo possível de um circuito específico. Enfim, isso aqui talvez caiba um vídeo só para isso aqui, inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer que eu abra a caixa preta sobre os finishers em um vídeo, posso fazer também. Isso aqui vai ser um método que vai ser mais interessante caso você não faça nenhuma outra atividade. Se você fizer outra atividade, às vezes não vai ser tão interessante aqui você adicionar esse volume no final do treino, perfeito? Porque elementos com relação à funcionalidade, condicionamento e outras coisas, a outra atividade que você faz já vai lhe entregar. E agora o que você pode fazer fora da academia, né? Então, aqui dentro, era dentro da sala de musculação, agora fora, vamos lá. Você pode pensar em sprints, em saltos para você adicionar no seu treino, pensando em ganhar mais
potência e mais velocidade. Você pode pensar em corrida, bike, natação ou outros ergômetros, outras atividades mais contínuas, pensando em intervalados e contínuos também, então pode ser uma corrida mais longa, um tiro de bike mais intervalado, enfim, aí vai do gosto do freguês. Você também pode adicionar caminhadas e atividades com baixa intensidade, mas que, a depender do contexto, você usa colete com peso, você usa carregando outros pesos mesmo, para dar um tom mais de dificuldade para essa atividade, porque muitas vezes, a depender daquilo que você faz, o seu sistema cardiorrespiratório já está tão desenvolvido que um aeróbico, por exemplo, um jejum que a galera gosta de fazer, um aeróbico comum mesmo, uma caminhada de alta velocidade, você não consegue gerar o estímulo que você queria porque você já está tão evoluído naquilo, você precisa adicionar uma complexidade maior, seja com um colete, seja carregando peso. E por último aqui, mas que para mim é o mais importante de todos, é você conseguir adicionar que seja uma arte marcial ou outro esporte dentro desse contexto, porque isso faz com que você não precise, inclusive, ficar adicionando outras estruturas que são mais complexas de fazer e que requerem um pouco mais de estudo. Quando você adiciona uma arte marcial ou outro esporte, você consegue seguir dentro dessa estrutura aqui para a musculação e da estrutura do esporte a própria aquilo que próprio faz sentido para ele, né? É claro, sempre respeitando também as possibilidades dentro das estruturas de treino aqui. E agora, cara, eu vou te mostrar a minha rotina atual, o que, que eu venho fazendo ultimamente. E você vai ver que é mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo altamente efetivo. Vamos lá. Hoje, então, eu treino jiu-jitsu. Tô treinando 3 vezes na semana. Quero aumentar esse número aqui, mas tudo depende de agenda, depende de uma série de outras coisas, depende do quanto meu corpo vai se recuperar para isso também. Porque eu vejo que de 2 a 3 vezes na semana é o sweet spot ali, é o melhor que eu consigo colher de benefício dentro de uma estrutura completa. Por quê? Porque a estrutura que eu tenho hoje de descanso, de recuperação, cara, com mais de 3 vezes na semana, com 4, 5 vezes, o meu quadril já começa a doer muito, o meu ombro já começa a ficar ruim. Então, essa estrutura aqui pra mim de 3 vezes tá tranquila. Tranquila que eu digo é palpável, né? E aí dá umas 4 horas de jiu-jitsu por semana. Já a musculação dá umas 5 horas por semana, porque são 4 treinos de mais ou menos 1 hora. E alguns são 1 hora e 20, outros são mais ou menos 1 hora, na média dali 5 horas por semana, tá? Eu faço uma estrutura de 4 vezes e é claro, se eu aumentar aqui, aqui diminui. Se eu aumentar aqui, aqui diminui. Tenho gostado muito de fazer um dia de descanso completo, então eu não pretendo mudar essa estrutura, né? Essa qualidade, não pretendo voltar a treinar todo santo dia de novo, não tenho gostado de um dia de descanso, então isso aqui hoje tem sido a minha estrutura com 2 vezes upper e lower, né? Eu faço upper e lower diferentes, então eu tenho upper A, upper B, lower A, lower B. Aqui eu trouxe o B dos dois, né? B do upper e o B do lower. Então existe um outro treino complementar a esse de upper, que trabalha as valências que eu não trabalhei aqui, e um treino complementar de lower, que trabalha as valências que eu não trabalhei aqui. Então, por exemplo, esse primeiro treino aqui, eu quero que você repare o seguinte: todos os exercícios são com 2 séries de 5 a 9 movimentos, tá? Então, um volume um pouco mais baixo, como eu tinha comentado com você, porque a gente vai focar na qualidade, para quem sabe, se for necessário, em algum momento, aumentar este volume, mas, enquanto não for necessário, não aumentar. 5 a 9 repetições, dentro daquela margem que nós comentamos, 3 minutos de intervalo por exercício, alguns dois, tá? Então, sei lá, o crucifixo máquina do 2 minutos, elevação lateral no cabo também 2 minutos de intervalo, e mantendo 0 a 1 repetições na reserva. Mas ao mesmo tempo sem chegar na falha, sem ficar cavando a falha em toda a série, de forma nenhuma. Tá? Então a gente mantém aqui de 0 a 1 repetições na reserva. Como exercícios, remada T, então T-bar, aqui também pode ser uma remada cavalinho, mas eu gosto com o apoio no peitoral. Uma puxada vertical, tá? Elevação lateral no cabo, rosca direta na polia, paralelas e crucifixo máquina. Repare que aqui a gente tem exercícios compostos, então multiarticulares e isoladores. A gente tem aqui pesos livres e também tem maquinário. Repare como você pode, dentro da estrutura, cara, brincar e realmente pegar. É claro, né, se você está fazendo para ter resultado, brincar não vai ser a melhor das opções, né? Mas você pode realmente pegar e montar uma estrutura coesa usando as variáveis que a gente conversou aqui hoje, sem precisar fechar numa caixinha e falar, não vou usar nenhum maquinário, não vou usar nenhum exercício isolador, não tem por que pensar assim, cara, não tem por que pensar assim, tá? Então, isso aqui me traz um excelente resultado, inclusive, numa estrutura simples como essa. Lower B, mesmas características, tá? As 2 séries de 5 a 9 movimentos, com 3 minutos de intervalo, e 0 a 1 repetição na reserva.
Hack linear, cadeira extensora, cadeira flexora, elevação pélvica, panturrilha na máquina e abdominal na corda. Esses dois aqui últimos eu faço com 2 minutos de intervalo, esses daqui todos com 3 minutos. Então é uma estrutura que se replica, então esse primeiro treino aqui tem um volume mais voltado a quadríceps, o outro treino de inferiores vai ter um volume mais adequado para posteriores de coxa. Aqui, esse aqui tem um volume um pouco mais direcionado para dorsais, o outro vai ter um volume um pouquinho mais direcionado para ombros e um pouquinho mais para peitoral, mas é mesmo assim vai ter exercício de costas. Eu faço, por exemplo, no outro treino, uma barra fixa com peso. Poderia ter colocado aqui no lugar da puxada vertical? Poderia, mas eu gosto de usar o cinturão em cada um. Eu uso o cinturão com pesos, né, para poder melhorar a minha capacidade de progressão. Então aqui eu consigo colocar carga extra, seja na paralela, seja na barra fixa. E eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisa com isso, né? Então eu coloco no outro treino também. E cara, essa é a estrutura. Você vê que ela é simples. Por que ela é simples? Porque eu já faço também outra arte marcial. Se eu não fizesse, cara, se eu não fizesse, vamos gerar um cenário hipotético aqui, onde eu não fizesse jiu-jitsu e nenhuma outra arte marcial, nenhum outro esporte. Aí eu treinaria 6 vezes na semana, tá? Treinaria 6 vezes, mas eu mesclaria os treinos. Então seria, por exemplo, talvez 4 treinos de musculação mesmo e 2 treinos, uma pegada com sprints, saltos intervalados também em corrida. Enfim, aí é claro, uma outra estrutura mereceria talvez um outro vídeo a se pensar em cima disso, uma estrutura que a gente tem que pensar bastante para poder montar, para entregar qualidade dentro do processo. Mas é isso que eu quero que você entenda, cara. Então, de uma vez por todas, foi se enterrado aquele modelo de treino que a gente viu por anos as pessoas fazendo, que era só bro split, só divisões de treino, um músculo por dia, 20 séries lá, chega na falha em tudo e vambora para casa. Agora a gente tem divisões muito mais inteligentes, tá? Que corroboram muito melhor com a ciência, em que ela traz para nós dentro do que é frequência de estímulo, do que é qualidade de estímulo em si, escolha de exercícios, o foco em progressão e tensão mecânica, enfim, cara. Enfim, aqui a gente tem uma estrutura muito mais coesa e que de fato foi a grande responsável por me levar de um físico, cara, assim, horrendo, tá? Pro que é um físico com muito mais qualidade, que as coisas ficaram na frente, né? Deixa eu tirar isso aqui. Mas um físico com muito, mas muito mais qualidade, perfeito? Então, rapaziada, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, bora bater um papo. Se você já fazia uma estrutura parecida com essa, se você nunca fez uma estrutura dessa aqui na vida, então deixa aqui nos comentários. Também clique no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shaper Blindado. Te falei, vou te pegar pela mão, meu, pela mão, pra gente poder construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, menos gordura, muito mais funcionalidade, muito mais energia, muito mais testosterona também, beleza? E cara, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo aqui que tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje. Se inscreva no canal, tamo junto, deixe seu like também e até a próxima.